Olá, estudantes do nono ano do Ensino Fundamental 2, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão retornando aí do recesso escolar? Sejam bem-vindos. Meu nome é professor Felipe e estou aqui para apoiá-los, para gravar mais uma videoaula de história para todos vocês, tá? De olho na tela aqui no primeiro slide, vamos acompanhar o nosso conteúdo dessa semana, que é a Revolução Francesa e os seus desdobramentos, né? Vamos fazer uma videoaula aí fragmentada. Então aqui é a parte 1 agora, né? Vocês veem que aí o professor aqui gosta de usar memes, né? Então, ó, Luís 16, você conhece a Vanessa? Ué, mas que Vanessa? Aqui te corta a cabeça, né? O Luís 16 perde a cabeça na Revolução Francesa, né? Então, gente, é isso. Nós vamos aprender um pouquinho mais aí sobre a Revolução Francesa e os seus desdobramentos, tá? E vamos para o segundo slide, para a gente entender mais sobre um assunto muito importante que a gente tem que falar. É sobre a nossa atitude historiadora, né? O que é uma atitude historiadora? É você, como aluno, ter autonomia de pesquisa. É você ter uma autonomia semelhante a de um historiador. Não estou falando para você ser um historiador, que você não vai fazer um curso de história, talvez não, né? Agora não, você não vai fazer, você tem que terminar a escola mesmo. Mas quem sabe um dia, né? Mas no momento eu só peço para vocês que vocês tenham atitude historiadora, né? Que é muito importante, porque a gente tem que ter essa autonomia de pesquisa para poder estudar de uma maneira mais satisfatória. Olha isso, vamos acompanhar comigo aqui o quadrinho para a gente entender o que é atitude historiadora. Primeiro, a gente tem que ter planejamento e organização, tá? Por quê? Para realizar a pesquisa, planeje e organize cada passo do seu projeto, para facilitar a investigação e a elaboração. Então, se você precisa produzir um texto, você tem que pesquisar alguma coisa antes para poder ter base para escrever. A atitude historiadora é isso, é autonomia de pesquisa, você saber pesquisar, você pesquisar para depois produzir, tá? Ó, acompanha aqui comigo o segundo quadrinho, escolha um objeto tema de pesquisa. Pode ser alguma coisa que você goste ou algo que seja necessário, que o professor está pedindo, né? Sei lá, a Revolução Russa, né? Aí esse é um objeto tema de pesquisa. Aí você vai e colhe todas as informações que você acha a partir dele, tá? Selecione o tema de seu interesse e dentro do objeto que você pretende pesquisar. É isso, tá? Identificação, seleção e comparação. Próximo quadrinho aqui. A partir do tema, identifique as fontes e selecione as mais adequadas, de acordo com a pergunta que pretende responder. Cuidado com fake news, gente. Hoje fake news rola solto por aí. Informação falsa e errada tem de monte na internet. Então tem que ter muito cuidado. Tem que selecionar as fontes. Não vai selecionar lá do Zé da Esquina, né, .com. Não, você tem que ir numa fonte confiável, tá? Que você saiba que é confiável. Para isso você tem que também ter um certo manejo com a pesquisa, né, na internet, nos livros, para saber onde é confiável e não. Você vai pegando com a prática, você vai sabendo com a prática ali, né? Quando você vê, na dúvida, gente, você vê o negócio está muito esquisito, muito estranho, não compartilhe, não passe para frente, não adicione na sua pesquisa, tá? Procure algo sério e confiável, que não te deixe com dúvidas, tá bom? Interpretação e análise, segue comigo no próximo aqui, ó. O que é isso? Investigar as fontes selecionadas, interpretando cada detalhe para a construção de suas hipóteses, levando em consideração o contexto da época estudada. Então a gente tem que entender também que quando a gente analisa uma fonte, né, pode ser um documento da época, uma foto, uma pintura, um objeto, a gente tem que entender também, né, que a gente não pode apenas descrever a fonte e falar, olha, é isso e acabou, pronto. Não. O trabalho do historiador também é questionar as fontes, né? Entender em qual época ela foi escrita, por quem ela foi escrita, qual classe social essas pessoas pertenciam, né? Para quem essas pessoas trabalhavam, né? A quem elas escreviam, né? Qual a ideologia vigente na época. Então você tem que saber tudo isso, né? Analisar o contexto completo e questionar a fonte, né? Para tentar ali chegar o mais próximo possível da verdade. Né? É tudo dentro da honestidade, logicamente da ética de pesquisa, né? A gente não pode inventar as coisas, você tem que realmente trabalhar, pesquisar, estudar, tá? É um processo que tem que ser realizado. Final aqui, ó, final, ó.
a conclusão da atitude historiadora. Anote os resultados obtidos e apresente-os conforme for solicitado. Então, gente, é isso, a atitude historiadora. Para resumir, é você planejar e organizar, tá? Você saber pesquisar, entender como se pesquisa, né? Escolher um objeto tema de pesquisa, identificar as fontes, onde tem as melhores fontes, saber quais são confiáveis, quais não, e interpretar essas fontes, questionar essas fontes, né? Tentar chegar o mais próximo da verdade para produzir ali o seu texto, né? O seu produto final, né? E aí, anotando os resultados sempre ali obtidos, anotando suas conclusões, e aí no final você produz ali o seu texto, né? Seu produto final, que seja em forma do que for, né? Mas lembrem sempre disso, tenham em mente, coloquem a atitude historiadora no seu dia a dia de aluno, porque vocês vão precisar da história ao longo da sua vida para muita coisa, principalmente para não ser enganado, tá? Então vocês vão precisar da história. Então tenham sempre essa atitude historiadora de pesquisa, essa autonomia de pesquisa que todos nós precisamos ter como cidadãos, né? Nós não temos que ser todos historiadores, temos que ser todos cidadãos conscientes, críticos e co-criadores que conhecem a nossa história. Conhecendo o passado, a gente não erra no presente e constrói um futuro melhor, ok? Vamos para o próximo slide. Vamos retomar, né, um pouco o iluminismo. A gente vai falar de Revolução Francesa, né, gente? Então a gente tem que falar sobre iluminismo, não tem jeito, porque ele é o precursor também, um dos precursores da Revolução Francesa, né? Uma das correntes ideológicas que deu base ali, a principal, né, que deu base ali para a Revolução Francesa, né? A gente tem que entender que o iluminismo ele fala muito de luz, né? O próprio nome já diz, né? A luz diante das trevas, né, da ignorância. A luz é conhecida como a razão, né, e as trevas como a ignorância, né? Então o iluminismo vem para clarear essas trevas e tirar a ignorância das pessoas, né? E o que foi o movimento iluminista? Ele foi um movimento de ideias que valorizava o uso da razão e da ciência para trazer ao mundo uma nova ordem de liberdade e felicidade. Então o iluminismo queria colocar uma nova ordem ao mundo, ao antigo regime, às monarquias absolutistas em que o movimento estava inserido ali. Quem eram esses iluministas? Os filósofos e cientistas desse movimento de ideias ficaram conhecidos como iluministas. Então eram filósofos, cientistas, estudiosos, né, que se agruparam ali, se reuniram ou simplesmente escreveram suas obras e divulgaram na época. Pensamento pautado na razão, contra a ignorância, as trevas e o autoritarismo do antigo regime. O que eles criticavam? Né? O que eles criticavam, gente? Eles criticavam o antigo regime, a monarquia absolutista, né? O sistema político e social onde o rei tinha muito poder e a sociedade era estamental, baseada no nascimento. Então, se você nascia rico, você ia ser rico pro resto da vida. Se nasceu filho de rico, vai continuar a sua linhagem rica até o final da sua vida, sua próxima geração vai vir também rica. Se você nasceu pobre, aí já é outra história. Vai continuar pobre e não vai conseguir atingir a riqueza, né? Não vai conseguir sair da classe social pobre e avançar para outra classe social mais alta, né? Não. Então tudo depende do nascimento, do estamento que você nasce. Se você nasceu no clero, muito bom, você vai ter muitas riquezas. Se você nasceu na nobreza, muito bom também. Se você nasceu ali no povão, no terceiro estado, aí não, né? Você não vai ter. E se você nasceu na burguesia, você vai ter riquezas, mas também vai ter um embate político muito forte aí com a nobreza, né? Porque, lembrando, né, pessoal, a nobreza, né, é formada por reis, rainhas, príncipes, né, e que tem a sua riqueza baseada nos seus títulos, né? A riqueza vem automaticamente para eles, né? Sempre quando eles nascem, porque é o título, é o estamento, é o nascimento, é hereditário, passa de pai para filho. Já o burguês, né? Não, o burguês ele construiu aquilo através do trabalho, né? Ele trabalhou ali com as produções, né, da família dele, né? Construiu um império através do trabalho dele. Mas depois também, né, a crítica à burguesia é exatamente essa, né? Que eles criticaram a nobreza, mas depois também se estabeleceram como classe dominante, seguindo os mesmos parâmetros ali, as mesmas diretrizes que a nobreza passava, né? Aí a riqueza passa de pai para filho, continua como se fosse uma nobreza, né?
Mas enfim, isso é assunto para outra videoaula, né? O que a gente tem que entender é que o iluminismo, ele criticava o antigo regime, o sistema de estamento hereditário, de riqueza passando de pai para filho, de rei absolutista que queria mandar em todo mundo, né? Então é isso. Quando ele aconteceu? No século XVIII, que é conhecido como o século das luzes, principalmente na Europa, tá? E os principais filósofos quais eram? John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Montesquieu é conhecido, por exemplo, por criar a divisão política dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? O Rousseau, por exemplo, falou muito sobre educação, sobre desigualdade, né? Então, escreveu o contrato social, também propôs um contrato entre governo e povo para poder ter uma vida melhor, ali as pessoas terem uma vida melhor, né, e não serem regidos pelo absolutismo, né? Então é bem interessante o iluminismo, é muito bom e muito importante a gente relembrar, tá? O que eles defendiam, os iluministas? Tá tudo aqui nesse esquema aqui, ó, nesse mapa mental que tem aqui disponível para vocês, é só printar para estudar, tá bom? O que eles defendiam? Uma sociedade igualitária, onde as diferenças são baseadas apenas no mérito de cada um, né? Eles defendiam basicamente, né, uma espécie de meritocracia para a classe burguesa, né? Lembrando também que os iluministas eram burgueses, gente, eles não eram pessoas do povão, pobres, né? Eles eram burgueses, né? Eles andavam pelos salões, né, da alta sociedade, né, estudando e fazendo sarais e tudo mais, né? Não eram do povão, né? A Revolução Francesa é uma revolução burguesa, né? Porque é feita por burgueses, né? Então vamos lá. Governo com poderes limitados, né? Não ilimitados, limitados, tá? Divisão em 3 poderes, soberania popular com possibilidade de trocar o governante, enfim, lembra que eu falei que Montesquieu dividiu o poder público em 3? Né? Então tudo isso era proposto no iluminismo. Um regime mais aberto, né? Mais livre do que era o absolutismo. Porque antes o absolutismo era o rei ali controlando tudo, né, de acordo com a cabeça dele, ali do séquito dele, do pequeno séquito dele, ali os ministros, a cúpula governamental do rei, eram eles que comandavam ali, e o rei, né, ali, né, e antes era assim, mandou, tem que obedecer. Os iluministas vêm questionar isso, né, não, opa, a gente quer mais liberdade, quer mais democracia aqui para o nosso governo, né. Outra coisa que o iluminismo trouxe, o liberalismo econômico, né, com Adam Smith principalmente, filósofo Adam Smith, que é o fim da interferência do Estado, o rei na economia. Lembra, antes o sistema era mercantilista, o Estado interferia diretamente na economia. Aí há novas propostas de um Estado menor, né, que interfira menos na economia, né? Também teve a proposta das enciclopédias, né, que eram grandes livros cheios de partes ali que se dedicavam a uma certa ciência, né, uma parte da história, outra da poesia, outra da literatura, outra da química, enfim, eles precisavam fazer enciclopédias. O Diderot, o D'Alembert, né, eles faziam essas enciclopédias, né, montavam esses livros enormes, né, com a participação de vários filósofos, estudiosos, né, cientistas que colaboravam ali com o projeto e escreviam tipo um versículo ali cada um, né, tipo um parágrafo, um capítulo cada um, né. Então é isso, também montaram enciclopédias, né. E o principal objetivo ali, o desejo deles era divulgar a razão para todos, né, a razão ali acima de tudo, né. Vamos para o próximo slide. Bom, gente, agora que nós vimos o iluminismo, né, porque é importante, é importantíssimo nós entendermos o iluminismo, entendermos que todos esses pensamentos estavam rolando antes da Revolução Francesa, né, porque a Revolução Francesa acontece no finalzinho ali do século XVIII, né, e o iluminismo acontece no mesmo século também, está ali fervilhando, as ideias francesas dos filósofos iluministas estão fervilhando nesse momento, né? E vamos analisar aqui nesse slide agora a declaração de independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos foi totalmente influenciado pelos iluministas também, né? Pela França iluminista.
até fizeram sua independência, eram colônia da Inglaterra aqui na América, e fizeram a sua independência antes da Revolução Francesa, veja bem, né, baseada em ideias iluministas. Né? Se libertaram da tirania do antigo regime inglês, né, da metrópole inglesa, e construíram seu próprio país, a partir de suas 13 colônias, né, em 1776. Consideramos, acompanha comigo aqui, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eu separei um trechinho aqui para falar para vocês, olha isso. Consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. Perdão. Então veja, pessoal, as ideias totalmente alinhadas a uma ideologia de liberdade, né? Um governo mais plural, mais amplo, né? Não que seja totalmente satisfatório, ainda tinha muita coisa a ser mudada, e até hoje ainda tem, mas de fato, né, as ideias iluministas inspiraram, né, muita gente, além da França, né, você vê os Estados Unidos, por exemplo, a buscarem uma alternativa uma via mais liberal e mais democrática de governo do que a monarquia absolutista. Né? Então veja, aqui está a Declaração dos Estados Unidos ao lado, né, original, né, obviamente, né, uma fotografia aqui, né, uma digitalização, e aqui um trechinho, né, que eu separei para vocês que fala sobre liberdade, né, busca da felicidade, né, e trata isso como direitos inalienáveis. Então não tinha como fazer isso num regime monárquico absolutista, tá? E o iluminismo influencia essas políticas mais libertárias, né? Vamos para o próximo slide. Enquanto isso, na França, né, enquanto os Estados Unidos ali estavam fazendo a sua independência, maior clima de liberdade, na França, né, a França ainda vivia naquela tinha ainda aquela velha figura, né, mitológica, né, do rei, um enviado de Deus, como se fosse um semideus ali, que em todos podia mandar, né, e coordenar tudo ali, ia passar o poder de pai para filho, né, tudo na mesma coisa, tudo na normalidade. A nobreza sendo a nobreza ali, né, não trabalhando, não produzindo, né, e querendo viver ali, né, às custas de tudo isso, sem que as pessoas reclamassem, sem que as pessoas questionassem, né, e tratando isso ainda com aquela pompa, né, aquela magia toda, né, aquela suntuosidade, né, aquela opulência, né, que a nobreza sempre teve. E que onerou também muitas pessoas, gerou muito gasto, muita fome, muita miséria e muito descontentamento. Então era isso que a França estava imergida na época. É a época em que os Estados Unidos estava, né, fazendo sua revolução de independência. Ao mesmo tempo que tinham ideias iluministas na França, né, e progressistas, né, ideias para frente, né, ela também estava envolvida numa ignorância muito grande que a nobreza ainda dominava, né? Porque a nobreza ainda dominava ali, né? Eles eram ainda o central de poder ali da França, né? Então eles combatiam também esse pensamento iluminista, né? Com essa figura mitológica do rei, né? e da nobreza, né? Com toda essa pompa, suntuosidade, beleza, enfim, né? Vamos para o próximo slide. Como que era a França aqui, falando da questão social da França, né? Vamos entender como é que era a população da França no século XVIII, o século da Revolução e do Iluminismo ali que a gente está falando. O primeiro estado, a França era formada por 3 estados, né? Lembra que eu falei estamentos? Você nasceu no primeiro estado, vai morrer no primeiro estado. A mesma coisa para o segundo e para o terceiro. Se você nasceu pobre, vai morrer pobre. Se nasceu da nobreza, vai morrer da nobreza, vai continuar da nobreza até morrer. Se nasceu do clero, vai até ao fim da sua vida, entendeu? Geralmente não se nasce do clero, né? Porque padre não casa, né? Não tem filho. Mas enfim, você é filho de um nobre. Quem que eram os clérigos? Né? Quem era filho de nobre. Pobre não se tornava clérigo, né? Tinha que ser filho de nobre, né? Que é para se tornar um cardeal ali de alta patente, né? Então, o poder ali, gente, trocando em miúdos, o poder não girava, não passava para outras mãos. Ficava só ali, no primeiro e no segundo estado, entre a nobreza
e o clero. E o terceiro estado, que era formado pela burguesia, trabalhadores pobres rurais e urbanos, e que era a maioria da população, 96% esmagadores, né, da população, né, não gozavam dos privilégios que o primeiro estado, que era de 1% da população, que era o clero, gozava, e o segundo estado, que era a nobreza provincial e de toga, né, que era 3% da população só. Nobreza de toga eram juízes, essas coisas, né, comendadores, esses negócios ligados à justiça, ao direito, né, esses cargos ligados ao direito. Né. Então, o primeiro e o segundo estado juntos não davam nem 5%, né, de pessoas, né, enquanto o terceiro estado era 96%, né, praticamente quase todo mundo ali. Então veja, olha, o gritante exemplo de desigualdade social ali na França. A nobreza, com apenas 4%, né, do número de habitantes total da população francesa, dominava tudo no primeiro e no segundo estado. E os 96% restantes ficavam embaixo desse pessoal, né, ficavam embaixo do pé da nobreza e do clero, né, que eram muito pouca gente. E a população foi ficando muito satisfeita, principalmente a burguesia, né, que não tinha espaço ali junto com a nobreza, né, porque eles não deixavam o pessoal chegar ali perto deles. Né? Então, vamos para o próximo slide. Tá? Vamos ver a política agora. Política na França absolutista. Né? O que acontecia ali durante a França absolutista? Né? O voto, por exemplo, ele era por estado e não por cabeça. Olha que sacanagem, gente. Por estado. Então, se o primeiro estado votasse junto com o segundo estado, que era a nobreza e o clero, que eles eram parceiros, viviam ali, ó, juntinhos, né, comungando das mesmas necessidades. Aí eles ganhavam do terceiro estado. Mas olha que absurdo, o terceiro estado tinha 96% da população francesa, enquanto o primeiro e o segundo tinha só 4%. Nossa, parece as eleições de um país que eu conheço, né? Onde se tem mais pessoas num lugar, mais se ganha por estados, por número de estados. Mas enfim, pessoal, é isso, tá? Então, tinha essa questão desigual no voto, logo de cara aí, né? Porque o primeiro e o segundo estado sempre votavam juntos, e o terceiro ficava ali chupando o dedo, né? Olha só, primeiro e segundo estado votavam juntos, terceiro estado era a maioria, né? E aqui, vocês podem ver uma figura que eu trouxe para vocês, que é a abertura da Assembleia dos Estados Gerais, em 5 de maio de 1789. A coisa estava muito feia na França, né? A indignação estava muito grande. Aí eles fizeram a convocação dos Estados Gerais, né? E aí aconteceu novamente isso. O primeiro estado votou junto com o segundo, né? O clero e a nobreza, juntinhos ali, e o terceiro estado perdeu, apesar de ser a maioria esmagadora da população, né? Vamos para o próximo slide. Olha só, mais memes, hein, pessoal? A tomada da Bastilha. É uma tomada, olha só. Vamos entender como é que foi o início dessa revolução. O pessoal estava muito insatisfeito, muito bravo. A burguesia estava inflamando o povão, e o povão estava com fome, na miséria, com muita fome, muita indignação, raiva, ódio ali pela nobreza, e eles aproveitaram o momento, né? E aí, com a maioria na Assembleia, o terceiro estado propôs que a votação das pautas fosse feita por cabeça. Finalmente eles proporam essa ideia mais sensata, né? Pô, se a gente tem mais gente aqui, é óbvio, né, que tem que ser por cabeça, senão a gente não vai ganhar nunca, né? O rei Luís XVI, que era o rei da época, né, ele rejeitou essa proposta, vetou, né, não aceitou, né? Tentaram pela via ali pacífica, né? Vamos então fazer a votação por cabeça para nós termos uma votação mais justa. E o Luís vetou. Luizão não quis saber de conversa, né? Aí os membros do terceiro estado se autoproclamaram Assembleia Nacional, que teria como objetivo elaborar e aprovar uma Constituição para a França. Falaram, já que você não quer aprovar a justiça, nós vamos fazer então. Então, o pessoal do terceiro estado, né, ligado ali mais à burguesia, né, os sans-culottes, né, que era um grupo revolucionário ali, né, aos trabalhadores também, né, mas muito mais ligados ali à classe
rica, né? A burguesia, porque os intelectuais vinham dali, os pobres mal sabiam ler na época, né? Os intelectuais eram da burguesia. Então direcionaram ali as massas e se autoproclamaram, né, Assembleia Nacional, e falaram: vamos fazer uma nova Constituição para o país, agora a gente vai ter justiça aqui. Mas aí em 14 de julho, né, em 1789, também o povo não aguenta e faz uma inserção, né, através da via violenta, né, da resposta violenta, e toma a Bastilha, que era uma prisão, né, que tinha principalmente preso político ali também, gente que se rebelava contra o antigo regime, né, e aí toma a Bastilha, né, por isso que eu trouxe o meme para vocês aqui, a tomada da Bastilha, era bem sacado, esse meme circulou na internet, a torta e a direito, né, então trazer aqui para vocês. E aí eles tomam a Bastilha, o povão, 14 de julho, toma a Bastilha, mata o comandante ali no meio de todo mundo e faz aquele alvoroço. Agora o negócio tá feio, o bicho pegou, a revolução começou, né? Lembre-se disso, 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha, simbólico, né? Quando eles invadem uma prisão e tomam aquilo, fazem uma rebelião, né? Vamos para o próximo slide. Vamos ver um pouquinho aqui para a gente se situar as fases da Revolução Francesa, tá? Só para a gente se situar antes da gente continuar as aulas, né? A primeira é a Assembleia Constituinte, né? Que falei para vocês, de 1789 vai até 1791. Fica essa pendenga aí, né? E aí nesse momento é criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que inspira muito a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Feita lá após a Segunda Guerra, né? Então, olha só, já se nasce um documento, né, um pouco mais universalizado, né, mais geral, que se preocupa com os direitos do homem e do cidadão, dos seres humanos. Olha que maravilha, que legal que a Revolução é aqui, revolucionária que a Revolução Francesa é, né, com a questão dos documentos aqui para a proteção da humanidade, principalmente. A outra fase, a monarquia constitucional, que vai de 1791 a 93. Né? E aí tem a Constituição, a nova Constituição, a morte do Luís XVI, que ele é decapitado em praça pública. Isso é histórico, nunca tinha acontecido isso, um monarca sendo decapitado. E ele é decapitado em praça pública. Se faz um show ali de sensacionalismo com a morte dele, as pessoas vão assistir, né? E é isso, né? Acontece isso, a Revolução estoura mesmo, né, gente? E aí depois tem um governo jacobino, de 1793 a 1794, né, que é um governo mais de terror, né, é um governo muito violento. Os jacobinos são muito radicais e eles mandam um monte de gente para a guilhotina, até mesmo eles próprios, né, quando cometem alguma infração lá, vai para a guilhotina, perde a cabeça, é um governo radicalíssimo, né? E aí depois os girondinos assumem em 1795, né, aí vem um governo mais moderado, né, mais em cima do muro ali. Os girondinos eram mais, comiam quietos ali, ficavam ali observando, eram mais moderados, né, mais centralizados, e eles assumem o poder. E depois tem o 18 Brumário, chamado 18 Brumário, né, em 1799, que é onde o Napoleão Bonaparte, famoso Napoleão, né, a figurinha do Lego aqui, o Napoleão Lego, olha que bonitinho, aí o Napoleão assume o governo, né, os girondinos assumem, né, o poder a partir de 1795, e aí chamam o Napoleão, para o Napoleão, né, que era um grande comandante das tropas ali militar, que tinha conhecimento ali de comando, aí eles chamam ele, né, chamam o milico para ajudar ali, e aí ele assume e começa o processo ali de conquista da Europa, né, através das guerras napoleônicas e tudo mais, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Vamos pro próximo slide, que a aula já está acabando. Está ficando muito grande essa aula, mas é porque a gente tem que explicar bastante coisa. Mas ó, a aula já está acabando. Antes da gente acabar, a gente precisa ver uma coisa muito interessante aqui, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que é o que eu falei para vocês, que foi criada lá na França, durante a Revolução, né? Há uma preocupação em segurar os direitos da humanidade, né? Então olha só o que diz o artigo 1º dessa declaração. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, né? Então, basicamente é dizendo que todo mundo nasce livre e igual nos direitos. A gente é diferente ali, né, nas utilidades comuns, né? Altura, peso, cor, cabelo, enfim. Mas tem que ser todo mundo igualitário ali perante a lei, né?
Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Né? Olha só, onde a minha liberdade termina, onde começa a do outro. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, não adianta você falar, eu tenho liberdade para fazer isso, sendo que você prejudica o outro. Entendeu? Não pode. Tem que pensar no outro também, no coletivo. Você não está vivendo sozinho no planeta. Né? Então você tem que pensar no outro. Um bom exemplo disso, pessoal, é a questão do uso de máscaras. Né? É meu direito não usar máscara e pipipi popopó. Só que é direito do outro também não pegar Covid. E para ele não pegar Covid, você tem que estar de máscara. Porque senão você passa para ele, porque você é um veículo de transmissão de vírus. Todos nós somos. Então, tem que usar a máscara sim. Aí cai por terra a sua liberdade individual. Porque a liberdade coletiva, o direito coletivo à vida, é muito maior do que a sua mera liberdade individual e sem sentido. Porque usar máscara te protege também do vírus. Né? E você não morre, você não passa para frente, não mata a sua família, não tem sequela, né? Não passa mal. Então é uma pura de uma ignorância, né, gente? Não usar máscara, vamos combinar, né? Usem sempre essa máscara, que a máscara salva as vidas, né? Quem fala que máscara não tem que ser usada na pandemia é um tremendo de um ignorante, né, pessoal? Então não sigam esses conselhos, usem a máscara, até porque vocês têm que fazer isso para respeitar seus semelhantes que não querem pegar Covid, tá bom? Então é necessário utilizar a máscara e outras coisas, né? Esse exemplo é só um exemplo, né? Esse artigo se aplica a muitos outros exemplos cotidianos que nós temos. E olha só, foi escrito lá no século XVIII, hein? 18, as pessoas já estavam pensando nessas coisas que infelizmente ainda pessoas hoje em dia não compreendem, né? Vamos ler aqui o artigo 11º, né? A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos da lei. Olha outra coisa muito interessante aqui, que é muito importante hoje em dia também. Você tem sua liberdade de expressão, você pode postar no seu Facebook, você pode escrever no seu Instagram, você pode postar no seu status do WhatsApp. Só que você tem também que acarretar com as consequências. Você sair ofendendo as pessoas gratuitamente, né, xingando, promovendo ofensas, né, mentindo, né, levantando falsos testemunhos, aí, algumas coisas assim, aí você vai ter que arcar com as consequências. Né? Então, novamente, a minha liberdade vai até onde começa ali a do outro. Né? Você tem que se preocupar com o outro também, não pode se expressar aí xingando todo mundo, achando que não vai dar consequência, não vai dar processo, né? Não vai dar problema. Então, liberdade tem que ter, gente, mas responsabilidade acima de tudo, tá bom? E aí aqui do lado tem uma ilustração belíssima da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Uma figura linda que eu adoro, que é muito utilizada na escola também para representar esse momento. É um momento de luz, de fato. Apesar da Revolução Francesa, né, ter tomado caminhos diferentes, né, do proposto, né, é um momento para a história mundial de luz, porque é um momento de ruptura, né, onde o antigo regime é derrubado, né, pelo menos por um tempo, né, ele é derrubado, né, e é mostrado que as pessoas não estão satisfeitas com a opressão das monarquias absolutistas, né, que aí vão acabando a partir do exemplo da Revolução Francesa, se transformando em monarquias constitucionais, se adaptando, né, para monarquia, se tornando tipos de monarquias mais liberais, né, ou então simplesmente se extinguindo e colocando uma república no lugar, ou outra coisa. Né. Enfim, é muito importante o período da Revolução Francesa. A gente tem que entender muito bem isso, porque é um período de renovação e ruptura, né, das antigas tradições mundiais, inclusive. Tá? E é isso, gente. Vamos para o próximo slide. Muito obrigado por assistirem a videoaula até o final. Tá? Bom retorno aí para vocês. Voltem com segurança. Tá? E é isso. Use a máscara, continue seguindo os protocolos sanitários. A pandemia ainda não acabou. Não tire essa máscara. Mantenha distanciamento. Lave as mãos, use álcool em gel.
A pandemia ainda não acabou e está longe de acabar. Até todo mundo se vacinar, vai demorar muito. Mas vocês também vão se vacinar, hein? Fiquem atentos. Jovem, adolescente, criança também vai se vacinar. Só uma questão de tempo que vai chegar a vez de todos vocês, tá bom? E aí todos nós vamos poder viver melhor daqui para frente, tá? Um grande abraço, uma boa semana, bons estudos. Tchau! Se tiver dúvida, me chama, hein?